Graças a Deus, que Deus abençoe você. Olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Diz assim, olha. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se para os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Eu li para você Marcos capítulo 3. Esse homem tinha um problema nas mãos, em uma das mãos. E o que me chama a atenção aqui é que era um dia de sábado, ou seja, para Jesus não tem dia. Para Jesus não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Não. Jesus Cristo, o que Ele quer fazer é curar. Jesus Cristo, o que Ele quer fazer é transformar a sua vida. Você observa que Jesus Cristo chamou esse homem, ele estava na sinagoga, na igreja. Você viu que eu comecei lendo para você que de novo entrou Jesus na sinagoga. De novo, eu entendo que ele já tinha ido. Ele já tinha ido uma vez e foi de novo, e foi novamente para a igreja. Eu vejo muitas pessoas falando que a pessoa não precisa ir para a igreja, não precisa ir buscar Deus, busca Deus em casa mesmo, sendo que o próprio Senhor Jesus estava na sinagoga, estava na igreja. E lá tinha um homem com um problema, uma situação, vamos dizer assim, difícil aos olhos humanos, aos olhos do homem. Mas a primeira coisa que eu vi aqui, que eu aprendi aqui, foi que Jesus chamou ele para o meio. Eu não sei você, mas eu entendo assim, olha, que Jesus, ele quer que a gente venha para o meio. Que meio? O meio dele, sabe? Ele quer que a gente venha para o meio. Você, a pessoa que tem um problema, ele quer que ele venha para o meio, ele quer que ele venha até ele. Ele quer que a pessoa venha até ele. Por quê? Esse homem estava em algum lugar lá dentro da igreja, mas Jesus falou: vem para o meio, ou seja, vem para cá. Eu estou te chamando, venha para cá. Venha até aqui o meio. E esse homem obedeceu e ele foi. Só que Jesus fez uma pergunta para os fariseus. Jesus perguntou para eles se era lícito, se podia curar no sábado ou não. E a resposta deles foi o quê? O silêncio. Eles não responderam nada. Por isso que Jesus ficou indignado com a dureza do coração daquele povo. Jesus ficou indignado com a dureza do coração. Hoje em dia também não está diferente, não. Não está diferente porque as pessoas, elas têm o coração duro. Tem muita gente, pessoal, que tem o coração duro. Você vê que tem gente que poderia te ajudar, mas não te ajuda. Poderia estender as mãos para você, mas ela não faz. Ela não faz. Tem gente que tem o coração duro. Você vê que esse povo aqui, eles ficaram em silêncio. Jesus Cristo ficou indignado com a resposta deles, que foi o silêncio. Tipo assim, olha,
se você salvar, se você curar, se não curar, para mim tanto faz. Tem gente assim, pessoal, tem pessoas assim, que tanto faz para ela te ajudar ou não te ajudar. É claro que Jesus Cristo estava esperando uma resposta positiva. Jesus Cristo esperava daquele povo uma resposta assim, olha, não, o senhor pode curar ele no sábado, não tem problema não, pode curar, é lícito curar no sábado. Mas eles não deram essa resposta, pelo contrário, eles endureceram o coração. Porque lá em Provérbios, no capítulo 11, do versículo 20, diz assim, olha, os maus não ganham nada com a maldade, mas quem faz o que é reto e o que é direito, na certa será recompensado. Ou seja, é melhor fazer o bem. Claro que é. Em Tiago também diz assim, ó, portanto, Tiago capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado. As pessoas que sabem, as pessoas que podem fazer o bem e não faz o mal, ela está cometendo pecado. Como esses homens aqui do coração duro. E em Romanos também, Romanos 12, 21, diz assim, olha, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Exatamente isso. Então Deus, ele quer que a gente faça o bem. Se a gente poder fazer o bem, faça o bem. A gente não perde fazendo o bem. A gente não perde falando a verdade. A gente não perde pregando a verdade. Mas o que me chamou a atenção aqui foi que aquele homem, ele saiu da igreja com as mãos restauradas. Diz assim, ó, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Aí eu fiz essa pergunta para Deus hoje. Eu falei, mas meu Deus, por que aquele homem foi curado? Eu fiquei me perguntando, sabe quando você fica perguntando para você mesmo? Eu perguntei para mim mesmo, mas por que aquele homem foi curado? E a resposta veio de imediato. Ele foi curado porque ele estava dentro da igreja. Se ele não estivesse lá, ele não tinha recebido a cura. Ele não tinha. Se ele não estivesse dentro da igreja, ele tinha morrido com aquela vergonha. Ele tinha morrido com aquele problema, com aquela situação difícil, com aquela situação insuportável. Porque você olha aqui no título, você fala, não, o homem só tinha a mão ressequida. Isso daí não tem problema porque não é com você. Não tem problema porque não é nas tuas mãos. Então, ele tinha sim um problema. Problema que já vinha se arrastando há muito tempo, mas ele não saía da igreja. Eu aprendo aqui que esse homem não saía da igreja. Ele vivia mesmo com o problema, mesmo com a situação difícil, ele vivia na igreja. Quando eu tive um encontro com Deus, e eu estava na rua. Estava na rua, sem casa, sem condições nenhuma, com a vida toda destruída. Há 27 anos atrás. E eu ia para a igreja, pessoal, estava desempregado, sabe? A vida financeira arruinada, vida sentimental não tinha, vida familiar destruída. Eu estava na rua, na sarjeta. Engraçado que eu ia para a igreja
Eu ia nos 3 cultos. Eu ia 8 da manhã, às 3 da tarde, 7h30 da noite. E terminava os 3 cultos numa quarta-feira, por exemplo, de busca do Espírito Santo. Eu saía da igreja, eu ia nos 3 cultos, pasmem. Eu saía da igreja à noite, eu pisava lá fora na calçada. Sabe o que o diabo falava no meu ouvido? E agora, você vai dormir aonde? Você vai para onde? Você vai comer o quê? Foram 3 meses essa luta. Foram 3 meses eu indo na igreja, buscando a Deus. Volto a repetir, vou frisar bem. Indo nos 3 cultos. E vinha essa pergunta no meu ouvido. Você vai comer aonde hoje? O que você vai comer? Você vai dormir aonde? Você vai para onde? Mas eu resisti. E hoje eu estou aqui pregando para você esse Deus que pode restaurar a tua vida, pode restaurar o teu casamento, pode restaurar a tua saúde, como Ele restaurou a minha, pode restaurar a tua vida financeira, sim. Ele pode restaurar o teu esposo, Ele pode restaurar a tua filha, Ele pode restaurar a tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até mais.